Sobre a morte e o morrer. Capítulo 4. Segundo estágio, a raiva. Interpretamos o mundo erradamente e dizemos que ele nos engana. Tagore, Pássaros Errantes. Não é verdade. Isso não pode acontecer comigo. Se for esta nossa primeira reação diante de uma notícia catastrófica, uma nova reação deve substituí-la quando finalmente formos atingidos. Pois é comigo, não foi engano. Felizmente ou infelizmente, são poucos os pacientes capazes de criar um mundo de faz de conta onde permaneçam dispostos e com saúde até que venham a falecer. Quando não é mais possível manter firme o primeiro estágio de negação, ele é substituído por sentimentos de raiva, de revolta, de inveja e de ressentimento. Surge, lógica, uma pergunta: por que eu? Dr. G, um dos nossos pacientes, posiciona assim a questão. Acho que qualquer um em meu lugar olharia para outra pessoa e diria: pois é, por que não poderia ter sido ele? E isso já me passou diversas vezes pela cabeça. Um ancião a quem conheço desde a infância descia à rua. Tinha 82 anos de idade e, como dizemos nós, os mortais, estava no fim da picada. Reumático, todo torto e sujo. Era o tipo de pessoa que ninguém gostaria de ser. Logo o pensamento me atingiu em cheio. Por que não poderia ter sido o velho Jorge em vez de mim? Extraído da entrevista com o Dr. G. Contrastando com o estágio da negação, é muito difícil, do ponto de vista da família e do pessoal hospitalar, lidar com o estágio da raiva. Deve-se isso ao fato de esta raiva se propagar em todas as direções e projetar-se no ambiente, muitas vezes sem razão plausível. Os médicos não prestam, não sabem que exames pedir e qual regime prescrever. Mantêm os pacientes nos hospitais mais do que o necessário ou não respeitam os desejos deles quanto a certos privilégios. Permitem que acomodem no quarto outro doente, mesmo grave, quando se paga tanto por um pouco de sossego e privacidade, etc. Na maioria das vezes, as enfermeiras são alvo constante da raiva dos pacientes. Tudo o que pegam, pegam errado. Assim que deixam o quarto, a campainha toca de novo. Nem bem se sentam para fazer o relatório para o pessoal do turno seguinte, já se acende a luz de chamada. Quando vão arrumar a cama e fofar os travesseiros, são acusadas de jamais deixá-los em paz. Quando são deixados em paz, a luz se acende de novo para que elas venham ajeitar a cama com mais conforto. As visitas dos familiares são recebidas com pouco entusiasmo e sem expectativa, transformando-se em penoso encontro. A reação dos parentes é de choro e pesar, culpa ou humilhação, ou então evitam visitas futuras, aumentando no paciente a mágoa e a raiva. O problema aqui é que poucos se colocam no lugar do paciente e perguntam de onde pode vir esta raiva. Talvez ficássemos também com raiva se fossem interrompidas tão prematuramente as atividades de nossa vida. Se todas as construções que começamos e tivessem de ficar inacabadas, esperando que outros a terminassem. Se tivéssemos economizado um dinheiro suado para desfrutar mais tarde de alguns anos de descanso e prazer, viajando ou nos dedicando a passatempos prediletos e, ao final, nos deparássemos com o fato de que isso não é para mim. Que faríamos de nossa raiva se não extravasá-la naqueles que provavelmente desfrutaram de tudo isto? Gente que vai e vem atarefada só nos fazendo lembrar que sequer podemos nos sustentar nas pernas. Gente que só faz pedir exames desagradáveis e prolonga a internação com todas as limitações, restrições e gastos, e que volta para casa no fim do dia e goza a vida. Gente que nos manda ficar quietos para não ter de recomeçar a transfusão ou a aplicação do soro, quando sentimos vontade de pular da cama e fazer qualquer coisa para mostrar que ainda agimos de algum modo. A esta altura, o paciente sempre se queixa, para onde quer que se vire. Pode ligar a televisão e ver um grupo de jovens alegres ensaiando passos de dança moderna, mas que o irrita profundamente, já que seus movimentos são limitados e dolorosos. Pode assistir a um filme de bang bang e ver gente ser morta a sangue frio sob o olhar indiferente de pessoas que continuam bebendo cerveja. E as compara com seus familiares ou com o pessoal do hospital.
Pode ouvir o noticiário cheio de reportagens de destruição, guerra, incêndio, tragédias, tão distantes dele, indiferentes à luta e ao estado de um indivíduo que logo será esquecido. É quando procura ter certeza de que não está sendo esquecido e levanta a voz e faz exigências, e se queixa, e reclama atenção. Talvez como um último brado: não esqueçam que estou vivo, vocês podem ouvir minha voz, eu ainda não estou morto. Um paciente que é respeitado e compreendido, a quem são dispensados tempo e atenção, logo abaixará a voz e diminuirá suas exigências irascíveis. Saberá que é um ser humano de valor, que necessita de cuidados que deixam atuar nos mais altos níveis possíveis naquilo que ele pode. Será ouvido sem necessidade de explosões temperamentais. Será visitado sem precisar tocar a campainha com tanta insistência, porque será um prazer visitá-lo e não uma obrigação necessária. O pior é que talvez não analisemos o motivo da raiva do paciente. Nós a assumimos em termos pessoais, quando na sua origem nada ou pouco tem a ver com as pessoas em quem é descarregada. Reagindo pessoalmente a esta raiva, a família ou os enfermeiros, por sua vez, retribuem com uma raiva ainda maior, alimentando o comportamento hostil do paciente. Podem evitar contato com os pacientes, podem encurtar as visitas ou entrar em atritos desnecessários em defesa de sua posição, ignorando que muitas vezes o problema é de somenos importância. O caso do Sr. X é um exemplo de raiva racional provocada pela reação de uma enfermeira. Há vários meses praticamente imóvel na cama, acabara de receber licença para sair do ventilador durante algumas horas do dia. Tivera vida muito ativa e era penoso demais viver com tantas restrições. Sabia perfeitamente que seus dias estavam contados. Seu maior desejo era que mudassem sempre sua posição. Estava paralisado até o pescoço. Pediu à enfermeira que não levantasse as grades laterais da cama, pois deste modo se sentia como num caixão. A enfermeira, que era particular, mas não simpatizava muito com ele, concordou em deixá-las permanentemente abaixadas. Ficava muito irritada quando perturbavam a sua leitura, mas sabia que o doente ficaria quieto se atendesse a seu pedido. Na minha última visita ao Sr. X, notei que ele estava furioso, quando normalmente se mostrava cheio de dignidade. Não cessava de repetir para sua enfermeira: "Você mentiu para mim", encarando-a zangado e descrente. Perguntei o motivo de tal desabafo. Tentou explicar-me que ela levantara as grades laterais da cama quando ele pedira que o erguesse um pouco para ele colocar as pernas para fora mais uma vez. A enfermeira interrompeu várias vezes esta explicação para dar a sua versão da história no mesmo tom de raiva, e dizia que fora obrigada a levantar as grades laterais para dar apoio, conforme as ordens dele. Começou uma acalorada discussão, ficando patenteada nesta frase a raiva da enfermeira. Se tivesse deixado as laterais abaixadas, o senhor teria caído da cama e rachado a cabeça no chão. Se analisarmos de novo o acontecido, tentando entender sem julgar as reações, notamos que ela também evitava o paciente, sentando-se a um canto com seus livros e procurando mantê-lo quieto a todo custo. Sentia-se profundamente constrangida a tomar conta de um doente em fase terminal e nunca o encarava de frente, nem tentava dialogar com ele. Cumpria seu dever, não saía do quarto, mas emocionalmente afastava-se dele o mais que podia. Era a única maneira de essa mulher fazer o seu trabalho. Seu desejo era que ele morresse rachando a cabeça no chão, e exigia dele que ficasse deitado de costas, calado e imóvel, como se ele já estivesse num caixão. Ficava indignada quando ele pedia para mudar de posição, o que para ele era sinal de que ainda estava vivo, mas que ela pretendia negar. Estava tão aterrorizada pela proximidade da morte que era obrigada a defender-se fugindo ou se isolando. Seu desejo de mantê-lo quieto e imóvel só reforçava o medo da imobilidade e da morte do paciente. Este ficava sem ter com quem conversar, só e isolado, sem alguém que o compreendesse em sua agonia e crescente raiva. Logo no início, quando seu último pedido foi recebido com maiores restrições, a prisão simbólica com as laterais levantadas,
Sua raiva contida deu lugar a este lamentável incidente. Se a enfermeira não se sentisse tão culpada por seus próprios desejos de destruição, talvez tivesse sido menos teimosa e radical, evitando que o incidente acontecesse e deixando que o doente externasse seus sentimentos e morresse mais tranquilo algumas horas depois. Sirvo-me destes exemplos para ressaltar a importância de tolerarmos a raiva, racional ou não, do paciente. Desnecessário é dizer que isso só pode ser feito quando não se está tão temeroso, portanto, não tão esquivo. Temos de aprender a ouvir os nossos pacientes e até às vezes a suportar alguma raiva irracional, sabendo que o alívio proveniente do fato de tê-la externado contribuirá para melhor aceitar as horas finais. Só poderemos fazer isso quando tivermos enfrentado o medo da morte, os nossos desejos de destruição e nos tivermos compenetrado nas nossas próprias defesas que podem interferir nos cuidados do paciente. Outro tipo de paciente problema é o acostumado a controlar tudo a vida inteira, que reage com raiva e fúria ao se ver forçado a abandonar os controles. Lembro-me do Sr. O, que foi internado com o mal de Hodgkin, causado, segundo ele, pela má alimentação. Homem de negócios rico e bem-sucedido, jamais tivera problemas com comida, nem fora obrigado a fazer qualquer regime para emagrecer. Suas conclusões eram absolutamente irreais, embora insistisse em que ele, somente ele, causara esta fraqueza. Continuava com esta negação, apesar da radioterapia e de sua inteligência e cultura superiores. Afirmava que estava em suas mãos levantar-se e sair do hospital no momento em que decidisse comer mais. Um dia, sua mulher veio ao meu consultório com lágrimas nos olhos. Disse-me que estava difícil para ela suportar aquilo por mais tempo. Ele sempre fora um tirano, mantendo controle rígido sobre seus negócios e sua vida familiar. Agora que estava no hospital, recusava-se a transmitir aos outros as transações comerciais a serem feitas. Zangava-se quando ela o visitava e vociferava quando perguntava como estava ou tentava dar-lhe algum conselho. A senhora O precisava saber como lidar com um homem dominador, exigente e meticuloso, incapaz de aceitar suas limitações, que se recusava a compartilhar alguns fatos obrigatórios. Mostramos a ela que seu marido sentia necessidade de se culpar por sua fraqueza, que ele tinha de ter as situações sob controle. Pensamos que, numa fase em que ele perdera o controle da situação, ela poderia transmitir-lhe a sensação de que ele continuava controlando. Não deixou de visitar diariamente seu marido, mas telefonava para saber qual era a hora mais conveniente e a duração da visita. Vendo que dependia dele estabelecer a hora e a duração, as visitas se tornaram breves, mas eram encontros agradáveis. Ela parou também de aconselhá-lo com relação à comida e à frequência com que deveria levantar-se, reforçando a atitude com frases como esta: aposto que você pode decidir quando vai começar a comer isto ou aquilo. Ele voltou a comer, mas só quando os parentes e as enfermeiras deixaram de mandar que o fizesse. A equipe de enfermagem usou a mesma tática, permitindo que ele controlasse certos horários para tomar soro, mudar a roupa da cama, etc. Não há surpresa nisso, ele escolheu praticamente os mesmos horários de antes, sem qualquer sentimento de raiva e má vontade. Sua mulher e filha passaram a gostar mais das visitas, sentindo menos revolta e culpa por reações para com o marido e o pai gravemente enfermo, cuja convivência era difícil quando estava são e quase insuportável quando ele começou a perder o controle da situação. Para um conselheiro, um psiquiatra, um capelão ou outro membro da equipe, esses pacientes são particularmente difíceis, pois o tempo em geral é limitado e muito grande a carga de trabalho. Quando finalmente dispomos de um momento livre para visitar parentes como o Sr. O, somos recebidos com frases como esta: agora não, venham mais tarde. É fácil esquecê-los, deixá-los à margem, afinal foram eles que ditaram esta atitude. Tiveram sua hora e nosso tempo é limitado. Entretanto, os pacientes como o Sr. O são os mais solitários, seja porque são difíceis de lidar, seja porque rejeitam de imediato qualquer ajuda, só aceitando-a quando lhes é conveniente.